21 pessoas foram presas acusadas de cometer crimes pela internet. Foi durante a Operação Ponto Com. São 45 mandados de prisão em 5 estados. 17 pessoas foram presas no Rio Grande do Sul. As investigações começaram há 8 meses e revelaram um esquema para capturar senhas bancárias através de e-mails. Os criminosos acessavam as contas e transferiam o dinheiro ou faziam pagamentos de faturas e multas de trânsito. Em Florianópolis foram 4 presos. A polícia ainda apreendeu dinheiro, celulares, documentos e computadores. Os endereços eletrônicos das vítimas eram negociados com outros hackers. Segundo a polícia, a quadrilha atuava há 1 ano e conseguiu desviar cerca de R$ 1 milhão por mês. Você provavelmente nunca ouviu falar sobre ele, mas durante o período, um único brasileiro foi apontado pelas autoridades como um dos criminosos cibernéticos mais perigosos do país. E o mais impressionante, tudo começou num quarto comum, diante de um computador, sem armas, sem perseguições, sem explosões, apenas uma tela iluminada, um teclado e uma curiosidade fora do comum. Enquanto a maioria das pessoas usava a internet apenas para jogar ou conversar, aquele garoto fazia uma pergunta diferente. Como tudo isso realmente funciona? Essa pergunta mudou completamente a vida dele. Ele passava horas estudando códigos, aprendendo programação e entendendo como os sistemas funcionavam por dentro. O conhecimento crescia em uma velocidade impressionante. Mas existe um detalhe que muita gente esquece. O conhecimento por si só não é bom nem ruim. Tudo depende de quem está por trás desse conhecimento. E foi exatamente nesse momento que a história começou a tomar um rumo completamente inesperado. A curiosidade deixou de ser apenas aprendizado. Segundo as investigações, aquele jovem passou a explorar vulnerabilidades reais, descobrindo que pequenos erros em sistemas poderiam abrir portas enormes. Cada nova descoberta parecia um desafio ainda maior. Cada sistema invadido representava uma nova conquista, e sem perceber, ou percebendo muito bem, ele estava entrando em um mundo do qual quase ninguém consegue sair. Um mundo invisível, onde ninguém conhece seu rosto, onde milhões de reais podem desaparecer em questões de minutos, onde um simples clique pode mudar completamente uma vida. Mas esse era apenas o começo, porque o que viria depois transformaria aquele jovem em um dos nomes mais conhecidos da história dos crimes cibernéticos no Brasil. Mas existe uma pergunta que até hoje muita gente se faz. Como garoto apaixonado por computadores, acabou sendo investigado por movimentar milhões de reais? A resposta dessa pergunta não aconteceu do dia para a noite. Segundo informações divulgadas pela investigação, Daniel já não era apenas um jovem estudando programação. Ele havia adquirido um conhecimento muito acima da média sobre sistemas, redes e vulnerabilidades. Enquanto empresas investiam milhões para proteger seus dados, ele passava horas tentando entender exatamente onde estavam as falhas. Era quase uma obsessão. Quem convivia com ele descreve alguém extremamente reservado, que preferia passar horas em frente ao computador do que sair de casa. O computador deixou de ser um hobby e se transformou praticamente numa extensão da sua vida. Mas em algum momento, esse conhecimento começou a ser usado para um caminho completamente diferente. As autoridades afirmam que ele passou a interagir com um ambiente clandestino na internet, onde informações roubadas, acessos ilegais e ferramentas para ataques cibernéticos circulavam diariamente. Quanto mais ele aprendia, maior era a sua reputação nesse meio. E foi justamente essa reputação que fez seu nome começar a chamar a atenção. Ele teria participado de esquemas sofisticados envolvendo fraudes bancárias e invasões a sistemas. Não eram ataques feitos por impulso. Tudo indicava planejamento, conhecimento técnico e muita paciência. O dinheiro começou a aparecer. Uma vida de luxo começou a surgir. Carros caros, viagens, relógios, roupas de grife. Nas redes sociais, a imagem era de alguém que havia alcançado sucesso muito cedo. Mas longe das câmeras, investigadores já começavam a montar um quebra-cabeça que ligava aquele estilo de vida a uma série de crimes cibernéticos. Naquele momento, Daniel já era conhecido dentro do submundo da internet. Mas existe um episódio que fez seu nome ultrapassar os fóruns clandestinos e chegar nas autoridades. Segundo relatos sobre o caso, uma das ações mais marcantes atribuídas a ele foi a invasão da infraestrutura da Telemar, uma das maiores empresas de telecomunicação do Brasil na época. O ataque provocou uma interrupção nos serviços que deixou grande parte da região Nordeste sem acesso à internet durante dias. Não era apenas um site que havia saído do ar. Milhares de pessoas ficaram sem conseguir trabalhar, estudar ou simplesmente acessar a internet. Foi nesse momento que muita gente percebeu uma realidade que até então parecia distante. Um hacker não precisava estar armado para causar um enorme prejuízo.
bastava conhecer profundamente o funcionamento de um sistema. Esse episódio transformou Daniel em um dos nomes mais comentados entre os especialistas em segurança digital e chamou definitivamente a atenção das autoridades. O ataque contra a Telemar mostrou que Daniel era capaz de causar impactos muito maiores do que simplesmente invadir um computador. Mas enquanto esse caso ganhava repercussões, outra história acontecia longe dos holofotes. Segundo as investigações, seu conhecimento chamou a atenção de uma organização especialista em fraudes eletrônicas. Eles não precisavam de alguém comum, eles precisavam de alguém capaz de encontrar falhas onde ninguém mais conseguia enxergar. Foi assim que Daniel passou a atuar nas partes técnicas dos ataques. Anos depois, o próprio Daniel afirmaria que no auge daquela fase chegou a desviar mais de R$1 milhão em uma única madrugada. Foi quando a Polícia Federal decidiu agir. A investigação deixou de ser apenas mais um caso de fraude eletrônica. Ela se transformou em uma das maiores operações contra crimes cibernéticos já realizadas no país. Sem que ele soubesse, cada movimentação deixava rastros, e esses rastros estavam levando as autoridades cada vez mais perto. O que parecia ser uma carreira impossível de parar estava prestes a sofrer uma reviravolta que mudaria tudo. Por um tempo, tudo parecia funcionar perfeitamente. Enquanto o dinheiro circulava e a vida de luxo chamava atenção, do outro lado da história, alguém já estava ligando os pontos. Segundo as investigações, movimentações consideradas suspeitas começaram a despertar o interesse das autoridades. O que, a princípio, parecia casos isolados de fraudes digitais, passou a revelar um padrão muito maior. Cada invasão deixava um pequeno rastro. Cada transação gerava uma nova pista, e pouco a pouco, investigadores especializados em crimes cibernéticos começaram a montar um enorme quebra-cabeça. Só que identificar um hack não é como encontrar um criminoso comum. No mundo digital, praticamente tudo pode ser escondido: identidade, localização e até mesmo a origem do ataque. Mas existe um detalhe que muitos esquecem: nenhum sistema é perfeito, e nenhum criminoso consegue apagar todos os rastros para sempre. Durante meses, foram reunidas informações, analisados dispositivos, cruzados dados e monitoradas atividades que poderiam levar aos responsáveis pelos ataques. A investigação crescia em silêncio. Enquanto isso, Daniel continuava sem imaginar que seu nome já estava no centro de uma das maiores apurações sobre crimes cibernéticos do país. Então chegou o dia da operação. Mandatos foram cumpridos, equipamentos eletrônicos apreendidos e o caso ganhou um destaque nacional. Em poucas horas, aquele jovem que vivia praticamente escondido atrás de uma tela passou a ocupar manchetes em todo o Brasil. A imagem do suposto hack invisível finalmente tinha um rosto, mas a prisão estava longe de ser o fim da história. Na verdade, era o começo de um caso que ainda geraria debates, entrevistas e muitas curiosidades sobre alguém tão jovem que conseguiu chegar tão longe. Quando a operação foi divulgada, o caso explodiu em todo o Brasil. Telejornais, portarias de notícias e programas de investigação passaram a acompanhar cada novo detalhe. Até quem nunca tinha ouvido falar sobre crimes cibernéticos começou a entender que um ataque digital pode causar prejuízos tão grandes quanto um assalto tradicional. De repente, Daniel Nascimento deixou de ser apenas um nome em um inquérito. Seu rosto passou a aparecer em reportagens e a sua história virou assunto em todo o país. O que mais chamava atenção era o contraste. De um lado, um jovem com um conhecimento técnico muito acima da média. Do outro, acusações de participação em esquemas milionários de fraudes eletrônicas. E esse contraste fez com que o caso fosse lembrado durante anos, não apenas pelo tamanho das investigações, mas pelo debate que ele provocou. Especialistas em segurança digital passaram a reforçar um alerta importante. Não são apenas grandes organizações criminosas que representam perigo. Uma única pessoa com conhecimento suficiente e acesso a ferramentas certas pode causar enormes prejuízos. O caso também serviu para mostrar que o anonimato na internet tem limites. Por mais sofisticados que sejam as técnicas utilizadas para esconder a sua própria identidade, investigações bem conduzidas conseguem reunir provas, cruzar informações e construir toda a trajetória de um suspeito. Com o passar dos anos, a história continuou despertando curiosidades. Reportagens especiais revisitaram o caso. Entrevistas voltaram a circular nas redes sociais e a sua trajetória começou a inspirar uma produção cinematográfica. Até hoje, quando o assunto é hacker brasileiro, o nome de Daniel Nascimento quase sempre aparece no topo. Sua história acabou se tornando um símbolo de como um talento extraordinário pode seguir caminhos completamente diferentes. A mesma inteligência que poderia ter sido usada para fortalecer a segurança de empresas e instituições acabou
acabou sendo associada a um dos casos de crimes cibernéticos mais conhecidos do Brasil. E é justamente por isso que a sua trajetória continua despertando tanto interesse, mesmo anos depois de tudo ter acontecido. No fim, o computador continuou exatamente o mesmo. O teclado era o mesmo, a internet também a mesma. Quem mudou foi a vida de quem estava sentado na frente da tela. Depois de toda a repercussão, Daniel precisou conviver com algo que dinheiro nenhum consegue comprar de volta: o próprio passado. O jovem que um dia viveu no anonimato passou a ser reconhecido por um dos casos de crimes cibernéticos mais famosos do Brasil. Seu nome ficou registrado em reportagens, livros e anos depois até inspirou um filme baseado na sua história. Com o tempo, Daniel mudou seu caminho. Hoje ele aparece publicamente falando sobre tecnologia e segurança digital, compartilha parte da sua história e afirma que usa sua experiência para mostrar como funcionam os golpes digitais e como as pessoas podem se proteger deles. Mas nenhuma mudança apaga o passado, e talvez essa seja a maior lição dessa história. O talento nunca foi o problema. O problema foi acreditar que a inteligência era suficiente para escapar das consequências. Durante algum tempo, parecia que ele havia vencido o sistema. No final, foi o sistema que bateu à sua porta. A história de Daniel Nascimento não é apenas sobre um hacker, é sobre escolhas, sobre como uma única decisão pode mudar completamente o rumo da sua vida. O mesmo conhecimento que pode abrir portas em grandes empresas acabou abrindo as portas de uma investigação que marcou sua juventude. Ela nos lembra que no mundo digital, quase tudo pode ser escondido, mas nada fica escondido para sempre. Porque códigos podem ser apagados, arquivos podem ser deletados, servidores podem ser desligados, mas a consequência das nossas escolhas, essas permanecem por muito mais tempo que as telas. E essa é a verdadeira história de um homem que ficou conhecido como o rei da internet. Bom, muito obrigado por você ter assistido até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e também se inscreve aqui no canal. Eu tenho certeza que você vai gostar dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui e até uma próxima.